Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre a lista, né, do Grande Prêmio da Literatura, que é o Nobel de Literatura, né, desse ano de 2025. A lista não oficial. A lista oficial ainda não foi divulgada, mas entre os meios literários, né, já existem os favoritos, aqueles que já estão há vários anos sendo visados a esse prêmio, né? E é especulações, certo? Que circulam por aí entre os críticos, entre os fãs e que apostam, né, no trabalho dos escritores. Que na realidade esse prêmio, tá, vai ser anunciado em outubro, certo? Na cidade de Oslo, que fica na Noruega, e ele vai ser entregue em dezembro deste ano, tá? Mas enquanto essa lista oficial não chega nas nossas mãos, né, a gente vai viajar um pouco, assim, por outros mundos, outros países e conhecer alguns escritores que para mim também foram novidade, assim, não conhecia, alguns nem chegaram ainda no Brasil, alguns já chegaram agora há pouco, né, livros deles no Brasil. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos elocubrar um pouco e viajar um pouco, né, por esses escritores e suas obras, tá? Que são supostamente favoritos a este grande prêmio. Mas a gente fala mais logo depois da vinheta. Vai lá, pega teu cafezinho e vem comigo. Então, gente, vamos lá, né? Hoje eu até nem peguei o cafezinho, eu disse pra vocês pegar o cafezinho, mas peguei minha aguinha, ó. Porque a gente fala, né? E a garganta vai secando e é importante a gente estar sempre bem hidratado, certo? E a gente vai falar desse prêmio, que é interessantíssimo, que é o Nobel de Literatura, certo? Bom, eu vou começar lembrando para vocês, né, da grande vencedora de 2024, né, que foi a Han Kang, que é, assim, e eu fiquei extremamente feliz quando eu soube que ela ganhou o prêmio no ano passado, porque é uma escritora que eu sou apaixonada, eu já conhecia a obra dela antes dela ganhar o prêmio, e então quando ela ganhou eu fiquei realmente, assim, exultante que eu achei merecidíssimo, né? Por vários motivos, inclusive, achei merecidíssimo, né? Por ela ser uma escritora sul-coreana, por ela ser uma mulher, né? Porque a gente, né, a escrita das mulheres, a gente fica feliz que hoje em dia aparece, né? Coisa que antigamente nem não aparecia. Elas tinham que inventar nomes masculinos para poder publicar uma obra. Isso nós estamos falando lá dos, né? Mas a gente sabe que o mundo ainda gira um pouco em torno disso, né? Então, pela escrita diferenciada dela, né? Por ela trazer pautas, assim, que para mim são muito relevantes, né? Apesar de serem livros tanto doídos de ler, assim, né? Doídos, né? Em forma, não sei se essa seria a palavra certa, mas impactantes, como eu fiz um vídeo, já vou deixar linkado aqui embaixo para quem não viu o vídeo, quiser ver, onde eu falo mais sobre a Han Kang e o livro A Vegetariana dela, certo? Mas hoje já andei olhando aí, demorei um pouco para vir, porque eu fiz uma pesquisa bastante grande a respeito, né, dos possíveis aí concorrentes a esse prêmio, né, que já começa a circular aí, como eu falei para vocês, pelo meio literário, alguns nomes, né, alguns que estão sempre nas listas de possíveis, né, ganhadores, né,
E outros que para mim foram novidades, até porque eu não conhecia, fiquei conhecendo, né? Nomes de diversos países, enfim. Vou trazer aqui o que eu andei pesquisando por aí, o que eu achei, certo? E dividir isso com vocês, tá ok? E depois eu vou deixar também, importante dizer, eu vou deixar todos os livros, autores que eu citar aqui, eu vou linkar embaixo aqui para vocês, né? Se tiver interesse em comprar alguma das obras, se tiver interesse em conhecer alguma das obras, ler sinopse, enfim, porque eu não vou me aprofundar imensamente, senão nós vamos levar muito tempo, né? Até porque eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu tenho de algum deles aqui, né? Mas vou deixar tudo que eu falo aqui sobre livro, eu vou deixar linkado aqui. E é isso, tá? Recados dados, links abaixo, né? E vamos começar com os nomes, certo? O primeiro da lista que eu coloquei aqui, que eu achei aí, eu vou deixar foto deles, tá? E os que eu não tiver livros aqui, também vou deixar foto de algumas capas de livros desses escritores, né? Pra vocês já irem, como se diz, irem se criando uma certa intimidade, né? Vá que ganhem o Nobel, a gente já tá parceiro deles, né? Vários eu não tenho aqui obras, enfim, mas já coloquei na minha lista também, para quando tiver a possibilidade também comprar, ler, trazer para vocês, né? E conhecer também, né? E o primeiro que eu trago aqui para vocês se chama Adonis. Adonis é um poeta. Adonis é um poeta e ensaísta sírio, tá? O Adonis, eu andei dando uma olhada, assim, nos livros dele, tá? Eu vou deixar, como eu disse pra vocês aqui, né? E eu vi que ele tem um livro que foi publicado pela Companhia das Letras, porém não tem mais à venda, né? Inclusive, eu deixar recado, companhia, traga-nos esse livrinho de volta, que é dessa coleçãozinha aqui, ó. Essa coleção que é só de... Eu amo essa coleção, vou mostrar os que eu tenho aqui pra vocês, alguns, né? Aqui, né, ganhadora do Nobel também, né? Que eu não vou falar o nome, né, gente? Que eu não me atrevo, não sou nem doida de falar o nome dela. O meu xodó, né, o Auster, essa coleção são só poemas, tá, dos autores. Esse espetacular do Minha Couto, pode ver, eles todos são cheios de marcaçõezinhas. Essa coleção eu acho, assim, incrível. E eu vi que o Adonis teve esse livro publicado nessa coleção, porém, eu dei uma procurada e não encontrei a venda no site da companhia, né, enfim, nem na Amazon, né? Encontrei ele na estante virtual, tá? Alguns exemplares caros, tá? E faço esse apelo, né, à Companhia das Letras, que nos traga, que reedite, né? Porque já que ele está aí sendo cogitado, nos causa uma certa curiosidade de conhecer o trabalho desse autor, né? E esse é o primeiro que eu trago para vocês. Depois vocês me digam, né, se quiserem compartilhar comigo a experiência de vocês, quais vocês já conhecem desses autores, quais não, né, ou quais têm curiosidade de conhecer. Enfim, vamos à segunda possível indicação. Anne Carson. Vamos ver. A Anne Carson é uma poeta, eu tô com uma dificuldade imensa em falar a palavra poeta. É uma poeta e ensaísta canadense.
E ela é uma aposta frequente ao Nobel, tá? Não é a primeira vez que o nome dela anda aí pelas listas, tá? E também não conheço a obra dela, né? Vou deixar aí fotos, né? E vou deixar, né, linkado também livros para quem tiver curiosidade, quem quiser botar nas suas listas, que eu já botei também, porque é outra escritora que eu quero conhecer, até por já ser cotada por diversas vezes a esse prêmio, né? O próximo é um que eu amo. Você já deve imaginar, ai meu Deus, que ela veio? Mas vai ter aqui alguns escritores que eu gosto demais e que estão aí nessa, né, com o nome aí nessa lista. Vocês vão se identificar, quem me acompanha já no canal, que já tá conhecendo meus queridinhos, né, da literatura, já vai saber. Que é o Antônio Lobo Antunes, né? O Antônio Lobo Antunes é considerado atualmente, né, o maior escritor vivo de Portugal, certo? Ele é polêmico, né? Então ele muitas vezes desagrada aos acadêmicos, né? E desagrada também alguns leitores, que eu já vi muita gente que abandonou, que não aguenta ler ele, que não já vi muita gente falando mal, né? Mas, né, como eu sempre trago aqui opiniões e tudo certo, né? O que é bom para um pode não ser para o outro, o que eu gosto pode não gostar e ok, sigamos, né? Mas eu tenho ele como um dos queridinhos, assim, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas obras dele que eu tenho aqui, tá? Uma delas eu até já mostrei num vídeo do Sebo, que eu acho que foi essa aqui de comprinhas que eu tinha feito no Sebo, que é Não é Meia-Noite Quem Quer, tá? E se vocês viram como é que tá isso aqui, deixa eu ir largando aqui conforme eu consigo. Tá cheio de pilha, assim. Eu hei de amar uma pedra. Os títulos dele, começa pelos títulos que eu acho, assim, fantástico, tá? As obras dele, também é importante dizer, são todas lançadas pela Alfaguara, né? E, como eu disse, vou deixar todos linkados aqui. E outra coisa, os sebos também são uma opção, né? Porque a gente sabe que as obras estão bastante caras, né? Algumas dessas obras compro, eu já falei para vocês, né? Do sebo que eu compro aqui em Porto Alegre, que é o Balaio Digital, né? Vou deixar linkado o Instagram deles aqui. E quem tiver interesse, vai lá, curte. O Carlos, que é o proprietário, é um cara super gente boa, tá? Conversem, troquem, ele é uma pessoa super tranquila, assim, de negociar e tratar, enfim. E quem não é de Porto Alegre, ele tem a loja também na estante virtual, né? Mas quem é de Porto Alegre, já tá lá, segue lá no Instagram, que eu vou deixar linkado aqui. E lá tem todos os dados do local, enfim, né? E também tem a opção das livrarias, tem várias opções de compra, né? Outro que eu tenho dele aqui é esse aqui, eu comecei a ler, ainda não finalizei essa leitura, mas eu estou gostando demais, porque o Antônio Lobo Antunes, ele gosta muito, ele gosta, não, ele gosta, ele faz, ele escreve, mas também porque gosta, sei lá o que eu tô falando já. Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar, tá? E esse aqui é é uma família, né? Ele traz muito esses dramas familiares nas obras dele, assim. E eu sou muito suspeita em falar, como eu falei pra vocês, eu gosto demais da maneira com que ele escreve, da escrita dele. Eu sei que a escrita dele, para alguns, é uma escrita um pouco mais difícil, mas não se adapta muito com a forma com que ele escreve, né? É um escritor português, muitas das obras dele, inclusive eu acho que essa aqui nem foi traduzida. Imagens, revisão. Eu acho que não, ela veio em português de Portugal, romance, revisão, editor, imagem de capa,
É. Então, é a escrita, né, português de Portugal. Então, eu sei que tem gente, eu tenho uma amiga, inclusive, que ela não consegue, ela disse que não consegue ler livros com o português, né, de Portugal. Eu não tenho problema nenhum, para quem não tem problema, assim. Então, fica também a dica, já digo, né, de antemão, que a escrita dele é assim. Então, se você acha que não se adapta, nem se aventure, né? Mas apesar de que eu acho que vale demais se aventurar. E o outro que eu tenho aqui, O Meu Nome é Legião, que também é um livro muito conhecido dele, tá? Esses são os que eu tenho aqui do Antônio Lobo Antunes, certo? E talvez, não sei, deva ter mais algum perdido aqui, né? Gente, eu tô tentando arrumar minha biblioteca, até porque, como criador de conteúdo, a gente tem que trazer muita coisa, assim, né? Os livros, enfim. E às vezes eu me perco, eu tô agora nessa de fazer essa lista, eu fui procurar alguns livros que, inclusive, eu não achei, e eu sei que eles estão aqui, né? Eu tenho que começar a desencaixotar os que estão encaixotados. Enfim, isso vai levar tempo. Teve gente que já me pediu, pai, faz aí, mostra, né, o que tu tem aí. Uma hora eu tomo coragem e mostro tudo pra vocês aqui. É que é muita, realmente é muita coisa. Certo? E então vamos lá, vamos seguir. Então, Antônio Lobo Antunes tá aí, né? Já mostrei pra vocês. Esse é um também dos meus favoritos aí. Se é que a minha opinião tem alguma relevância para, né, pro Nobel de Literatura, fica aí um dos meus favoritos. Tem vários, vocês vão ver aqui. Então, assim, vamos seguir. Próxima. Can Shui. Gente, tem nomes que eu não vou nem falar aqui. E tem nomes que vocês me perdoem se eu estiver falando errado, porque, né, você sabe que línguas, algumas línguas não fazem parte do meu vocabulário. Tá? Can Shui é uma escritora chinesa de ficção e crítica literária, certo? Ela não achei livros dela em português, tá? Mas encontrei em espanhol. Inglês e espanhol vocês encontram, certo? Ela vamos ver o que ela rompe, tá? A escrita dela, ela escreve contos que rompem com o realismo que é muito usado, né, na China, né, é aquele... E ela rompe com isso, ela traz mais a coisa mais crua mesmo, certo? Pelo que eu andei pesquisando aí. Já separei aqui, que tem do Kindle Unlimited, vou mostrar aqui pra vocês o que tem dela, que eu já separei. Aqui, ó. Esse livrinho aqui dela, tá? Está no Kindle Unlimited, porém é em espanhol, tá, gente? Quem consegue ler em espanhol é um conto, certo? Eu acho que vale muito a pena para quem quer conhecer. Eu já tô com o meu aqui, tá? Para fazer a leitura, né? E tem outros, ela tem inglês e espanhol, vocês vão encontrar material dela, tá? Então, para quem se aventura, né, em inglês ou em espanhol, fica a dica. E esse conto que eu mostrei para vocês está no Kindle Unlimited. Inclusive, tem algumas coisas bem interessantes no Kindle Unlimited a respeito desses autores, assim, vocês encontram. Alguns, infelizmente, só em inglês, alguns vocês ainda encontram em espanhol, e alguns não encontram. Mas, vamos seguir. Outro que eu trago aqui para vocês é o César Aira, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é um escritor argentino, né? Ele é um crítico literário, né? E eu li num artigo, inclusive, que a academia tá trazendo o nome dele, inclusive para suprir um grande erro que a academia teve de não dar o Nobel, né, para o grande Borges, né? E isso realmente foi um erro, né? Quem sabe agora eles
dão, né, agora ou em algum momento para o César Aira, que também é um grande escritor, e eu tenho aqui para mostrar para vocês 2 livrinhos dele, certo? Um acontecimento na vida do pintor viajante, tá? E é esse livrinho da Nova Fronteira. Aqui, tem uma frase aqui do New York Sun que diz: César Aira ultrapassa os limites do realismo, exigindo ao mundo que viva de acordo com os caminhos ditados por sua imaginação. Nessa, o livrinho, ó, é um livrinho bem tranquilinho de ler, certo? Esses aqui do César Aira, inclusive, eu adquiri no Sebo, tá? Lá com o Carlos do Balai Digital, certo? Que ele tem bastante coisa lá do César Aira e com um preço super justíssimo, tá? Quem quiser, vai lá, vai lá. E As Noites de Flores, porque o César Aira também, eu andei olhando, assim, tem alguns livros dele que tu já não tem muitos aí circulando, certo? Então, esse aqui também, dessa mesma coleçãozinha, tá? Da Nova Fronteira, tá? Eu tenho esses 2 aqui, né? Tenho também alguns no Kindle dele. Então, fica a dica aí. Escritor argentino, aliás, eu gosto muito da escrita, da literatura argentina, né? Eu gosto muito do cinema argentino também, né? E vamos seguir. O próximo... Olha a minha cara já. O próximo é um escritor que vocês... Esse também é dos meus favoritos, se tem alguma relevância, tá? Aí o pessoal do Prêmio Nobel, se tem relevância, esse aqui tá, né? Esse é cogitado direto, né? Esse tá sempre sendo muito cogitado, né? Ele é um escritor japonês, eu vou dando as dicas, vocês já vão saber, né? Que é o meu preferidinho, né? Ele é um escritor japonês, e ele não sai dessa lista de mais cotados. Todo ano tá ele lá firme e forte. E há de em algum momento ganhar, porque é mais do que merecido, gente. Pelo amor de Deus. Né? Ele é um best-seller global, né? Também um autor amado, ou coitado, assim, falando obra, né? As obras dele ou são muito amadas, ou tem gente que nunca mais quero ver. Então, assim, o meu caso, né, é amor pra vida inteira, assim. Né, que é, eu tenho praticamente quase toda a obra dele aqui em casa, porém eu não tenho como mostrar todos pra vocês, senão nós vamos ficar, teria que ser, vou fazer uma hora um vídeo, que eu já falei, só dos meus escritores da vida, assim, né. Então eu vou trazer aqui 2 obras, tá? Uma que tá nos 1001 livros para ler antes de morrer. Desculpa. Uma obra dele que tá nos 1001 livros para ler antes de morrer, que é a Crônica do Pássaro de Cordas. Olha quem é? Haruki Murakami. Sim, Haruki, sempre lá, firme e forte na lista, e há de ganhar em algum momento esse Nobel, porque ele é mais do que merecedor. Esse cara aqui é um gênio, gente. Esse cara é um gênio. Né, e falo isso assim de boca cheia, de ser uma grande pesquisadora do trabalho dele, de ser uma grande admiradora também do trabalho dele. Esse cara é fora de série. E além de ser um grande escritor, né, literatura fantástica, que ele escreve muito, ele é um contista de, assim, ó, eu sou chata pra contos. Sou a pessoa, eu acho que uma das pessoas mais chatas pra contos, assim, que são poucos livros de contos que realmente me fascinam, me fazem querer ler contos, né? E Haruki é um desses que os livros de contos dele são, assim, espetaculares, tá? Atualmente eu tô lendo, que é um livro que saiu, eu não sei se não foi o último que foi lançado dele aqui no Brasil, que é o Primeira Pessoa do Singular, tá? Que é um livro de contos espetacular. Gente, vale demais a leitura.
até para quem tá conhecendo, quer conhecer o Haruki, não leu nada dele, fica, ó, compra esse aqui, é fininho, pequenininho, e são contos, fácil leitura, que vocês já vão mais ou menos entender qual é a vibe do Haruki. Apesar de eu ter algumas, achar que os livros deles vão muito além, assim, são mais fantasiosos, assim, né, são mais fantásticos, assim, né, essa literatura fantástica, sabe? E os contos dele, eu já li o outro de contos dele, que é Homem... Como é que é? Homem e Mulheres... Vou deixar a capinha aqui que eu não tô me lembrando. Ai, Gaia, mas o que é isso, guria? Que eu não tô recordando o nome. Homens Sem Mulheres. Parece que é isso. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, que também é um livro de contos espetacular. Eu não tenho ele aqui. Esse é um que eu não tenho, que eu li digital, certo? Mas eu quero realmente fechar minha biblioteca com todas as obras do Haruki, porque eu tenho, assim, paixão pelo Haruki, gente. Paixão por ele. E esses contos aqui, deixa eu voltar, porque às vezes eu entro em umas viagens somente minhas. E esse livro aqui dele são contos que falam sobre amor, sobre música, sobre arte. O Haruki é um escritor que ele traz muitas outras obras, traz muitos nomes de outros autores, ele traz muitos filmes, ele traz muita música, sabe? Músicos, nomes. Tu passa a conhecer gente que tu não conhece, tu passa a conhecer muita coisa. Por isso que eu digo, ele é um gênio. Culturalmente, o Haruki é uma pessoa, assim, gigante, entendeu? Então, é muito interessante ler as obras dele, porque além de conhecer a obra e a genialidade do Haruki, tu passa a conhecer também outros grandes artistas, né, de todos os âmbitos aí da arte, né, através do Haruki, né? E nesse aqui tem um conto, inclusive, que ele fala de Tom Jobim, né? Aqui, ó, indico, quer conhecer Haruki? Dá essa chance aqui, pega esse livrinho, lê, e depois, se gostar, pega um dos romances. Claro, esse aqui é um tijolão, né, mas ele tem muitos outros, né, muitas outras obras, né, que esse aqui é um dos 1001 para ler antes de morrer, né, mas é isso, eu acho que os contos deles são mais puxados para isso, para amor, para relações, né, para arte, para, enfim. E já os livros dele, os romances, né, enfim, são já mais uma literatura fantástica, né, e que ele é muito profundo, assim, nas entrelinhas, ele escreve entrelinhas, tá? Quando tu pega uma obra dessas aqui do Haruki, tá? Essa aqui, ou Kafka Beira-Mar, né? Kafka Beira-Mar é um livro, gente, que eu tenho ele aqui, não tá por ali, tá. Kafka Beira-Mar é um livro, gente, que eu indico demais, porque, como eu digo, ele escreve nas entrelinhas, é um livro que ele passa o que ele quer passar dentro de cada palavrinha escrita, cada frasezinha escrita, e eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar até o final desse vídeo só falando do Haruki, certo? Porque eu sou dessas, né, gente? Quando eu amo intensa e profundamente, não tenho meios termos, tá? Então é isso, vamos adiante. Ian McQueen, aqui, o que eu tenho aqui? Esse vocês já devem conhecer, né, por esta obra aqui, né, Reparação, né, é um escritor britânico, certo? Eu tenho essa obra aí que eu comprei amareladinha, ediçãozinha econômica, sabe? Quando eu ia pro sebo, assim, catar um livrinho baratinho lá pra eu comprar anos atrás, quando
a condição, não tinha assim, condição de ter os livros que eu tenho hoje, então eu ia lá, então eu vi esse aqui, comprei nessa ediçãozinha econômica, amareladinha, umas letrinhas pequenininhas, mas tá aqui, ó, firme e forte e fez a sua parte nessa caminhada, tá? Então, a maioria de vocês devem conhecer ele por reparação, e eu tenho alguns outros dele aqui. Esse aqui eu acho que foi um dos últimos que ele lançou, que é Lições, que está aqui na minha filinha para ler de livros. Aliás, eu achei as cores, achei muito show essa. E é um livrinho mais grossinho, tá? Da Companhia das Letras. Esse é uma das últimas, senão eu acho que é a última que ele lançou por agora. Como eu disse, vai estar tudo linkado aqui. Esse aqui já tá na fila aqui para eu ler. Esse aqui também é um livro que eu tenho. Até meio surgindo passar um alquinho aqui. 2010 eu comprei esse livro. Em 2010 eu comprei esse livro aqui. Solar, tá? Dele. Esse livro eu comprei em função de uma indicação de um programa que tinha aqui no Rio Grande do Sul, né? Que era um canal que se chamava TV Com. Acho que é isso. Há muitos anos atrás, assim, em 2010, que eu comprei o livro, naquela época, assim. E era um programa, eu não me recordo o nome do programa, mas ali era tipo era café com... Eu sei que tinha café no título do programa. E eu não sei se alguns... Tem algum gaúcho aí me assistindo e é dessa época, talvez lembre aí se assistiu esse programa ou não. Então, era alguns jornalistas, escritores que se reuniam para conversar, assim, era um bate-papo, e eles traziam muitas sugestões de leitura, né? E não consigo lembrar alguns nomes para trazer aqui para vocês que fazia parte desse programa, mas enfim. E essa foi uma dica naquela época de um desses participantes do programa que leu esse livro e disse, olha, ele é sensacional, blá, 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 e indicou esse Solar, que eu acredito que até vocês conheçam ele por muitas outras obras, talvez nem tenham tido contato com essa aqui ainda, certo? E essa obra aqui, ó, fala... Gente, tadinho do meu livro, tem que dar uma geral mesmo nele, assim, pra ver. Fala sobre um físico britânico, tá? Mais ou menos as minhas anotações. Que internacionalmente consagrado, que foi vencedor do Prêmio Nobel pelo trabalho dele sobre a natureza da luz, né? E que vive há anos da fama angariada com sua grande descoberta. A conflação Beer-Einstein. Em 2000, obeso, cada vez mais calvo e alcoólatra, o protagonista de Solar, entediado com o circuito de conferências científicas, Beer aceita por pura inércia um cargo honorífico no recém-criado Centro Nacional de Energia Renovável, tá? Olha, isso aqui foi escrito em 2010 e olha o quão atual é esse livro. Concebido por políticos, oportunidades, sob o pretexto de combater o aquecimento global. No entanto, a descoberta da traição de sua quinta mulher, Patrice... Por que Patrice? O deixa inesperadamente transtornado. Neste romance, construído com rigor, de uma demonstração algébrica, Ian McQueen mobiliza sua reconhecida habilidade de contador de histórias para ligar o destino tragicômico do protagonista ao futuro do planeta, numa prosa irônica e alusiva aos acontecimentos marcantes da última década. Então, assim, vocês percebem o quão atual a literatura é, independente do tempo, né? Como eu disse para vocês, eu comprei esse livro em 2010. Mas deixa eu ver, ele foi lançado... Na verdade... Não, foi lançado em 2010 no Brasil. No Brasil foi lançado em 2010 mesmo, né?
mas não sei quando foi escrito. Então, assim, vocês veem como como a literatura é sempre muito atual, tá? Esse livro eu até não vi, mas eu acredito que vocês devam encontrar em sebo. Não sei se ele tem à venda, não cheguei a olhar, então não vou mentir para vocês, tá? Mas fica aí, olha que obra, gente. Isso é uma baita de uma obra, né? E aí eu tenho dele também aqui, que esse aqui tá já na filinha aqui para ser lido, A Barata, né? Esse eu não sei muito assim, que eu... É que tem alguns escritores que eu acabo comprando porque é dele, entendeu? Então, como eu já li alguma coisa dele, já gostei da escrita, então eu quero ler outras coisas e vou comprando conforme, né? Ah, o fulano lançou um livro, vou lá, escrevo e compro, às vezes nem chego a ler muito a sinopse, mas tá aqui, A Barata dele. E o famosíssimo Enclausurado aí, que, né, muitos amam, outros odeiam, mas que esteve aí foi muito falado e continua sendo aí no meio, né? Então, tá aqui. Esses são os livros dele que eu tenho aqui. Vamos para o seguinte. A seguinte, a próxima, tá? Que eu vou deixar as fotos tanto aqui, porque essa eu não tenho livro, né? Mas estamos falando aqui da Jamaica Kincaid, certo? Se eu não me engano, vou deixar aqui os livros dela, também foram lançados pela Alfaguara. E ela tem um desses livros até foi bem conhecido, assim, né? Eu acho que já foi bastante lido e eu ainda está na minha lista de desejos, ainda não tive a oportunidade, mas já está há muito tempo na minha lista de desejos, né? E ela, como eu disse, é uma escritora antiguana, né? Para quem não sabe, Antígua é uma ilha no Caribe, né? E isso já vem a ser uma grande novidade pra gente, né? Uma escritora antiguana, certo? Acho interessante, acho que é uma boa proposta. Não sei, não conheço a obra dela também, quero conhecer, para poder falar com mais propriedade a respeito, certo? A próxima, né, é Joyce Carol Oates, muito conhecida pela sua obra Blonde, né? Essas minhas edições são as antigas, aí depois vieram, né, novas edições, né, de Blonde, né, e essas são bastante antigas, mas eu acho que se vocês não conhecem, né, a obra Blonde da Carol, vocês talvez já tenham até visto alguém falar a respeito, porque teve um momento, né, do lançamento que foi bastante falado, né, mas eu já tenho as minhas há muito tempo, até porque para quem sabe, para quem ainda não sabe, eu sou extremamente fã da Marilyn, né, então eu tenho muita coisa da Marilyn aqui, em uma hora também nós vamos fazer um vídeo para falar sobre isso, né. E então essa é a obra, assim, eu acho que foi mais divulgada aqui, tá? Espero não estar falando bobagem, né? E a Joyce, ela é uma escritora americana, né? E ela é engraçado que ela costuma ser muito ignorada pela academia, né? Porque eles supostamente dizem que ela é um rote de saia. Tá? Ela é considerada um rote de saia, né? Philip Roth, né? Então ela é meio. Eles não fazem muita questão, né? Da Joyce. A Joyce, inclusive, tem pessoal que é fã dos livros da Dark Side. Ela tem algumas coisas que a Dark Side lançou atualmente dela aí, tá? Não vou lembrar os títulos agora, mas posso deixar aqui para vocês. Tá? E eu tenho mais alguns dela aqui, né?
E eu sei que tem mais dela aqui, mas vou mostrar o que eu consegui no meio da minha organização aqui e achar, tá? Eu tenho esse aqui, A História de uma Viúva, dela, tá? Bem na Alfaguara, esse aqui. E eu tenho esse aqui, que é um livro, deixa eu ver se tem a data, que é um livro bastante, 2010 também. Esse livro, que é um livro extremamente interessante. Que é Descanse em Paz. Histórias sobre os últimos dias de Paul, Dixon, Twin, James e Hemingway. Olha que livraço da editora Leia, né? Esse aqui é antigo, aqui eu tenho há muito tempo aqui na minha biblioteca e é fascinante. Aí talvez vocês encontrem em sebo ainda, não sei dizer também, porque esse eu não cheguei a olhar como é que ele tá aí no... Mas é um livro que vale muito, né? Muito a pena, assim. Aqui eu só vou ler um trechinho aqui atrás para vocês, só para vocês terem uma ideia, assim, do que... Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Samuel Clemens, Mark Twain, né? Henry James e Ernest Hemingway. Neste livro, Joyce Carol Oates evoca cada um desses grandes autores e ícones da literatura e brilhante e audaciosamente reinventa os eventos de seus últimos dias de vida. De forma sublime, Oates trabalha diversas linguagens sugestivas e explora o mistério que envolve o self desses verdadeiros gênios. Belo, sarcástico e principalmente emocionante, este livro é Joyce Carol Oates em sua melhor forma. Se encontrarem aí vale muito a pena esse livro. E não é um livro, é um livro que não é muito grande, é um livro que tu lê com muito gosto, certo? Né? Próximo, Julian Barnes. Julian Barnes é um escritor britânico que usa a ficção para entender, compreender de maneira mais vívida o real. Tá? Eu tenho dele este livrinho aqui, ó, O Ruído do Tempo, tá? Editora Rocco, tá? Esse é um livro que eu adquiri, inclusive, agora, né? Nesses últimos dias, em função dessa lista, e eu consegui lá no Balaio Digital, por um precinho, ele tem bastante coisa ainda do Julian Barnes lá, por uns preços muito bons, né? Volto a dizer, deem uma olhada lá também, né? Que ele entrega para todo o Brasil. E aqui está, quero conhecer a obra, me interessei muitíssimo pesquisando sobre o Julian Barnes, né? Me interessei muitíssimo sobre esse escritor aqui. Eu acho que deve ser uma escrita que eu vou gostar muito, tá? Então, tá aqui, ele tem outras obras, tem muitas outras obras aí escritas, né? E vocês podem achar outras coisas dele, né? Tanto em sebos, como na Amazon, como enfim, né? Como eu disse, estará tudo linkado aqui embaixo. Vamos para o próximo, que senão nós não vamos terminar nunca esse vídeo. Agora começa aqueles nomes, sabe? Ludmila Ulitskaya. É uma escritora russa, certo? Eu acho que o nome já vem dizendo isso, né? E essa escritora é um nome muito forte para o prêmio. Então, vamos anotar esse nomezinho aí. Pelas coisas que eu pesquisei, ela é uma escritora que tá com um nome de peso aí para receber esse prêmio, tá? Vou deixar, não conheço a obra da autora, também já botei na minha lista lá, vou deixar a foto tanto dela quanto de alguma obra dela aqui, né? E se eu não me engano, a editora 34 tem obras dela, não sei se tem uma, mais de uma, enfim, vou deixar aqui, tá? Porque agora eu não recordo, mas é a editora 34 que trouxe ela pra gente aqui.
Agora, eu vou falar de um escritor romeno que foi recém-descoberto aqui no Brasil. Os livros dele estão sendo lançados agora pela editora Mundarel, se eu não estou falando bobagem, tá? Mas eu acho que é a Mundarel que nos trouxe ele. Já tem 2 obras dele publicadas, são calhamaços, assim. Obviamente, eu não vou nem tentar falar o nome deste ser humano, porque Mircea e tá? Vamos deixar aqui o nomezinho dele, a fotinho dele e os livrinhos dele aqui, tudo pra vocês, tá? Me perdoe, tá, Mircea, aí que eu não tô dominando, né? Vocês sabem. Mas eu tô assim, ó, me roendo de curiosidade pra conhecer a obra desse autor, né? Porque, pelo que eu andei lendo, ele é diferente. Ele é desses autores diferentes, certo? Só que, infelizmente, os livros deles são, até em função de serem calhamaços, né? De ser uma editora, né, da editora Mundarel, que é uma editora que traz grandes obras pra gente aí. O preço dele é salgadinho, tá? É bem salgadinho. Mas tá lá na minha lista, se vocês quiserem botar na de vocês, e se tiverem a oportunidade de já comprar e ler. E eu acho que é um escritor, assim, que me deixou muito curiosa, com muita vontade de lê-lo. Tá? O próximo também é muito conhecido por todos nós e vou dizer para vocês assim, na minha humilde e modesta opinião de leitora, né, e merecia demais, 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 não só porque eu gosto demais dele, né, não só pela obra, mas como pela história, pela luta, né, pelo reconhecimento de tanto, né, que é o Salman Rushdie, né? Ele é considerado um escritor de primeira linha, né? E aí o que eu vi para vocês aqui? E ele tá sempre sendo cotado a receber esse prêmio, assim, porque tem muita gente que, assim como eu, acho que ele merece demais esse prêmio, demais, demais, demais esse prêmio, tá? E é um escritor que sempre lutou pela liberdade de expressão, tá? E só o fato, né, dele conseguir estar vivo, né? E eu acho que ele ultrapassou, assim, ele quebrou muitos paradigmas, ele quebrou, sabe, para trazer clareza pro mundo, sabe, com a escrita dele, né, pro mundo, que eu digo pros leitores, né, sobre tantas coisas. Enfim, estamos falando do escritor Salman Rushdie, dos Versos Satânicos, que é o livro mais conhecido dele aí, né, que está entre os 1001 livros para ler antes de morrer também, né? E eu acho que esse cara aqui nem tem muito o que falar, sabe? Porque ele fala por si, tá? O último livro dele que eu adquiri, né, lançado pela companhia, foi Faca, né? E Faca é um relato, né, sobre o atentado que ele sofreu, né, em 12 de agosto de 2022, estou lendo aqui, né, onde ele perdeu, né, a vista ali do olho, né, e, ai, gente, eu me emociono até, sabe, com, com o Salman, assim, porque ele realmente, o cara é diferenciado, não vou me prolongar, eu já me emociono, eu sou assim, sabe? Eu já sou emocionada demais. Eu tenho esse outro aqui, esse outro livrinho, eu tenho vários dele aqui, mas eu consegui separar alguns. Tem um outro livrinho dele que eu comprei numa promoção na Amazon,
Tava muito baratinho, nem sei, esse aqui eu não botei o ano aqui. Os mais recentes eu acabo não botando o ano, antigamente que eu botava muito o ano do que eu adquiria o livro, né? Que é esse aqui, que até eu nunca tinha ouvido falar, e aí vi lá, eu digo, olha dele, vou pegar, muito barato, que isso, gente, que deu? Deu a louca. A Cidade da Vitória, tá? Na Companhia das Letras também. E, e aqui, esse aqui eu mencionei eu acho que foi no livro no vídeo dos 1001 livros para ler antes de morrer, da biografia dele, que uma amiga conseguiu para mim num sebo, e eu vi que tava até tá atualmente com preço bem interessante na Amazon, com desconto bem bom, não sei se ainda está ou não, mas estava, e vocês também devem encontrar em sebo. Joseph Anton, Memórias, que é nada mais é, né? Esse é o nome do personagem, tá? Que nada mais é do que o próprio Salman, né? Porque aqui ele conta, tá? Aqui ele fala sobre a história extraordinária de um escritor forçado à clandestinidade, que é o caso dele, né? Então acaba sendo aqui, nós temos aqui uma, deixa eu ver, eu poderia dizer uma autobiografia, por meio de uma irônica terceira pessoa, entremeado com cartas imaginárias a figuras com influência nos acontecimentos narrados, o escritor conta suas peripécias pessoais e profissionais durante os anos de clandestinidade. Os amores, os filhos e os livros, os conflitos com editores e autoridades. Gente, eu vou continuar aqui. Vocês precisam conhecer esse cara, vocês precisam conhecer a vida dele, vocês precisam entender o quanto ele merece esse prêmio, além, né, da escrita dele, tá? Muito além da escrita dele, né? Pela história dele, pelas rupturas que ele fez, né, com tanta coisa, pelas lutas dele com coisas que lhe foram impostas, que são impostas para muita gente, né, na sociedade. Então, assim, quem tiver a oportunidade, né, de ler, né, algum livro dele ou esse mesmo, tá, que traz um pouco mais aprofundado a vida dele, faça isso. Faça isso até para dizer, para vocês me dizer se vocês concordam comigo quanto a merecer muito o prêmio, apesar de que eu já disse vários merecedores aqui, né, mas eu acho que esse vai além, vai muito além, né, da arte literária, né, porque vai além por tudo isso que eu já citei aqui para vocês, né. Esse é um livro da Companhia das Letras, né, e olha que legal, eu adoro livros com dedicatória, esse aqui ela conseguiu num sebo. E quando eu abri e vi que tinha uma dedicatória, fiquei, assim, felicíssima, porque eu adoro dedicatórias nos livros, assim, de sebo. Está escrito o seguinte nesta dedicatória: este é só o primeiro de uma série, portanto, se errei no estilo, acerto no próximo. Só não... É que a letra... Só... Minha certeza que fui e tenho em ti uma grande amiga. Tenho, aqui tá meio, a letra está meio, isso que eu sou professora, eu entendo umas letras ruins aí, mas aqui tem um pedacinho que realmente não deu pra mim, pra traduzir, tá? Foi um livro dado em 2012, não diz o nome nem de quem recebeu, nem de quem deu, mas foi para uma grande amiga de aniversário, Feliz Niver. Interessante, né? Se errei no estilo, acerto no próximo. Este é o primeiro de uma série. Olha, que lindo, né?
Então tá aí, gente, super dica. Vamos seguir onde eu parei. No Salmo. Próxima. Não vou também falar esse nome, porque não vai ficar bom, tá? Mas colocarei o nome aqui, colocarei a foto aqui. Tenho 2 livros dele aqui, tá? E é um escritor que vem do Quênia, tá? É um dos grandes escritores africanos, também lançado pela Alfaguara. A Alfaguara traz muita coisa boa pra gente, né? Não vou falar o nome dele, vocês me perdoem, porque esse eu não vou nem tentar, nem assim, ó, certo? Mas está aqui, é este aqui, ó, tá? Este é um dos livros dele que eu tenho aqui, Um Grão de Trigo, certo? E eu tenho um outro dele que eu vou deixar a capinha pra vocês aqui, que eu não achei aqui, mas acharei um dia, tá? Na minha biblioteca, porque eu sei que eu tenho ele. E que se chama... Tá aqui, tá? Então, interessante também, né? Interessante para ganhar esse prêmio aí. Próxima. Essa escritora, infelizmente, só em inglês. Então, espero que logo venha alguma coisa, alguma editora aí nos traga alguma coisa dela, né? É Alex Wright, o nome dela. É uma escritora indígena australiana, tá? As obras dela cultuam a cultura, né, e a história dos povos originários, tá? Fiquei extremamente interessada, mas atualmente vocês só encontram em inglês, tá? Livros dela em inglês. Eu acho que tanto no Kindle quanto livros físicos, mas só em inglês. Então, vai ficar meio restrito para todos conhecerem, mas editoras, por favor, nos tragam essas pessoas tão interessantes para que possamos conhecer, né? Tragam material para a gente, né? Para os brasileiros também conhecer, né? Próxima escritora é uma escritora japonesa chamada Yoko Tawada. Deixarei também fotos que não tenho nada dela. Tá? Ela vive na Alemanha e ela escreve tanto em japonês quanto em alemão, tá? Todos eles, eu vou dizer para vocês que eu tenho muita curiosidade de conhecer as obras, tá? Já tá lá na minha lista, já vou deixar aqui, né, para vocês também. E agora o próximo, olha, eu perdidaça no meio dos livros. O próximo também é um escritor francês, tá? Que vocês já devem ter ouvido muito falar, porque ele lança bastante coisa aqui no... É trazido para o Brasil bastante coisa dele, pela Alfaguara também, né? Grande Alfaguara, gratidão aí, Alfaguara, por trazer tanta coisa boa para nós aí. Que é o Michael Uhum, ele mesmo, ó, tá? Polêmico que só, né? Quem já conhece a obra, é um escritor muito polêmico, mas é um grande escritor francês aí. Eu tenho Submissão dele, que eu acho que é a obra mais conhecida dele, tá? Tenho Serotonina dele, que é um livro de... Vê que ano é o Serotonina? 2019, tá? Mas tem mais coisa dele por aqui, tá? E tem muita coisa dele aí à venda. Ele é um escritor, assim, que eu acho que não vai agradar uma grande parte do público leitor, né? Mas, como eu sempre digo, agrada também a muitos. Ele é muito polêmico, de fato, né? Se vocês já ouviram falar dele,
né? Ele é um escritor muito conhecido por ser muito provocativo, né? Os romances são muito provocativos, assim, e muito crítico, né? Faz muita crítica à sociedade, né? Então, como eu digo, é diferenciado, mas não é para todo o leitor, sabe? Não é. Sinceramente, são poucos assim que eu já ouvi dizer que gostam demais da obra dele, ou que gostam muito da obra dele. Não vejo muita coisa nessa, mas ele lança muito, tem muitos livros dele lançados aqui no Brasil. E eu acho que, a título de conhecer o autor, né? Eu gosto dessas obras, vocês já devem ter visto que eu gosto de algumas coisas mais diferentes, de umas escritas mais diferentes, né? Mais profundas, mais provocativas, mais, né? Mas, como eu disse, tenho consciência de que talvez não sirva para todo mundo. Talvez queira conhecer por curiosidade, enfim, beleza. Mas é sobre isso, né? E vamos fechar aí essa lista, que já não sei quanto tempo nós estamos aqui falando, que é Raul Zurita. Raul Zurita é um poeta chileno, tá? Conhecido por sua poesia engajada e com forte carga política e social. Tá? Tristemente, não temos edições no Brasil. Vocês encontram as obras dele, como eu falei anteriormente, de outros escritores, em espanhol e em inglês, tá? Então, para quem se aventura nessas línguas, ainda consegue ter acesso às obras dele, e volto a dizer, espero que alguma editora, né, nos traga à luz, né, este poeta chileno, né, que deve ter uma obra realmente muito interessante, né, ainda mais quando fala que ele traz uma forte carga, né, política e social. Gostaria demais de conhecer, né, a poesia dele, certo? Então, gente, eu acho que por hoje é isso, assim, acho que já falei, me enrolei bastante aqui com vocês, né, porque você sabe que eu sou bem enrolada, né, bem atrapalhada. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu não posso deixar, né, de falar. Eu acho que a maioria de vocês já devem saber, até postei ontem aqui e nas minhas outras, nos meus outros canais aqui sobre isso, né? O novo imortal, né, da Academia Brasileira de Letras, que é o Milton Ratum, né? Nosso grande Milton Ratum, assim, merecidíssimo, né? Aqui eu peguei só esse livrinho, eu tenho vários dele aqui, né? Peguei esse só que tava à mão aqui daquele outro vídeo que eu fiz, né? Da Companhia de Bolsa, e ele tava aqui. Eu já peguei só para elucidar aqui para vocês, né? Que esse aqui é um livrinho de crônicas dele, certo? E ele é mais conhecido pelo livro Dois Irmãos, né? Até porque saiu série na Globo, né? Então, assim, as pessoas conhecem mais por aquela obra, mas ele tem muita coisa escrita, muita coisa boa escrita, é um grande escritor. Então, assim, ó, eu acho que é merecidíssimo demais, né, essa entrada dele na academia, né? Se eu não me engano, na sexta cadeira, ele está ocupando a sexta cadeira da academia, né? Com o falecimento não vou me recordar o nome do imortal que faleceu, o imortal que faleceu, ó, que interessante, né? E ele tomou o lugar na cadeira número 6, né? Fica aqui a minha alegria, né, com essa notícia. Milton Ratum merece muito, é um grande escritor, né? E um grande pensador, né? Sempre teve suas opiniões muito fortes a respeito de tudo, né? E um grande amante da literatura também. Fica aí a minha alegria por
por esse merecidíssimo, né, acontecimento. Certo, gente? Então é isso, tá? Agradeço imensamente a vocês aí pela companhia, porque por me aguentarem, né, com as minhas. E digo para vocês, se tiverem interesse em saber mais sobre algum desses escritores, se quiserem que eu me aprofunde mais, como eu disse para vocês, eu fiz uma intensa pesquisa sobre eles, mas não tem como falar assim num vídeo de lista sobre cada um e sobre. Mas se tiverem interesse, podem me chamar, deixa mensagem aqui, né, nos comentários ou chamem nas outras redes lá, né, que eu trago mais a respeito de algum outro escritor, não só desses da lista, mas algum outro que vocês queiram saber mais, né? Que o meu trabalho aqui é esse, é falar com vocês sobre literatura, trazer mais informações, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de estudo, é um trabalho de informação, tá? Né? Além da literatura. Muito, muito, muito obrigada a cada um de vocês pela companhia, né? Aqueles que já estão aqui comigo há mais tempo, né? Meu eterno carinho e gratidão. Aos novos que chegaram, que eu já vi que chegou bastante gente nova. Muito feliz com a chegada de vocês, né? Espero que vocês permaneçam, que gostem, né? Também dos meus conteúdos, né? Que a gente possa fazer muitas trocas aqui, como eu já faço com os meus leitores e seguidores mais antigos, né? E é isso, gente. Minha gratidão sempre a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.